Bom, vamos ver como funciona um simulador de preço com regime lucro real. Tá? Antes da gente ir para o cadastro de produto, a gente precisa vir aqui no cadastro da empresa, fiscal, e vamos três campos aqui. Primeiro, o percentual de contribuição social, o segundo, o percentual de imposto de renda, e o terceiro, o percentual de custo operacional. Eu preciso ter esses três aqui. Esses dois aqui, você pergunta ao seu contador, ele deve te passar. Esse aqui é o seguinte: se a empresa, por exemplo, ela fatura 1 milhão por mês e tem um custo operacional tipo de 100 mil reais, então este percentual é 10%. Então esse percentual aqui você deve ter de cabeça, ele pode até variar de mês a mês. Então toda vez que variar, vem aqui e altera. Então botei um percentual aqui de 10%, mas ele pode variar até 15%, 8%, assim por diante, ok? Então eu preciso desses três campos aqui lançados para a gente fazer uma simulação. Agora eu vou lá no cadastro de um produto. Eu vou pegar um produto 143123, pronto. Eu peguei este produto aqui, esse produto é que vai ser o nosso exercício. Ele tem aqui uma nota que foi comprada no dia 27 a 87 centavos cada um. Eu estou vendendo ele a R$1,19. Notem aqui que eu tenho ICMS de compra de 19 e ICMS de venda de 19. Eu só tenho aqui ICMS de 19% somente no Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, eu comprei essa nota, veio do Rio e eu estou vendendo aqui dentro do Rio. Então é 19,19, tá? Eu tenho então 87 mais a venda 1,19 que eu estou vendendo. Então aqui ele já calcula o custo da compra, que veio 87, o ICMS de débito e crédito da venda e da compra. Eu tenho o percentual operacional, lembra dos 10%? Os 10% nada mais é que 10% da minha venda. Então se a minha venda foi 1,19, eu tenho aqui a minha venda de 0,119. A contribuição social e o imposto de renda, ele é em cima do lucro entre o que foi vendido e o custo total. Então aqui ele já calcula os 15% e os 9% que a gente viu, e dando o lucro final. Então nessa verdade aqui, eu aplicando um percentual, um valor de venda de 1,19, eu tenho aqui um lucro final de 10 centavos, quase 11 centavos aqui, que dá um lucro líquido, um markup líquido de 9,83, tá? Então vamos simular. Bom, eu calculei isso daqui, só que eu não estou calculando, não tô pagando nada de comissão. Vamos fazer de conta que eu pague 1,2% de comissão, tá? Então aqui eu tenho já calculada a comissão e o meu lucro líquido baixou. Vamos dizer que eu tenho uma perda desse produto basicamente de 2%, é o máximo que eu posso ter. Então aqui eu tenho também já calculada a perda e meu lucro baixou. Então aqui eu vejo quanto eu vou ter de lucro dependendo da simulação que eu fizer. Que, por exemplo, faz de conta que eu compro esse produto, mas esse produto não vem do Rio, ele vem de São Paulo, por exemplo. Se eu colocar aqui 12%, e o meu lucro cai mais uma vez. Por quê? Porque o meu crédito do ICMS vai baixar. O meu débito continua sendo o mesmo, mas o meu crédito baixa. Então, nesse caso, o meu lucro cai. Então, vamos voltar aqui para 19 e vamos ver como é que fica. Viu? Ele subiu. Então, aqui você começa a simular. E outra coisa, faz de conta que eu quero ter um lucro líquido final de 15%, por exemplo. É só colocar 15 aqui e o sistema vai calcular o preço de venda automaticamente para você, que é 1,40. Se eu vender ele a 1,40 com esses percentuais lançados de impostos, a gente vai ter a situação de um percentual, um lucro líquido basicamente de 15%. Tá? Leva em consideração também que este produto aqui não tem nem PIS nem COFINS. Se você vier aqui em produto em tributos, eu tenho aqui o percentual de PIS e COFINS está zerado, por isso que não aparece nem PIS e COFINS aqui dentro, certo? Então aqui eu tenho esses percentuais. E outra coisa interessante que o sistema faz é, se eu quiser saber por quanto é o mínimo do mínimo que eu posso vender esse produto, colocarei meu lucro líquido igual a zero e deixa o sistema calcular. Pronto. Então se eu calcular aqui 0% de lucro,
eu tenho que vender ele a 1,04. Apesar de ter comprado 87, eu tenho que vender a 1,04 para não perder nada por causa dos impostos e do meu custo operacional. Tá? Então aqui você fica se divertindo. Então aguenta aí, eu quero ter um lucro líquido de 15%, então tem que vender ele a 1,40. Mas, por exemplo, se eu pagar a comissão de 0,5%, por exemplo, então aqui agora o meu lucro líquido ele sobe. Então eu posso voltar aqui com 15% e eu posso vender ele a 1,38, eu continuo tendo lucro líquido de 15%. Então esses aqui são exercícios que você tem que fazer para que você saiba qual é o preço de venda deste produto. Existe um outro vídeo que explica bem melhor isso também, é o Break-Even Point. Então, se for o caso, vocês entrem em contato e a gente passa o link para vocês assistirem, tá? E esse vídeo aqui é somente em cima do lucro real. O lucro, se fosse lucro presumido, por exemplo, ou super simples, lá no cadastro da empresa, a gente teria que ter outra parametrização. Então, aqui nós focamos somente o caso do lucro real. Ok? Então é só vocês brincarem com esses percentuais aqui, com esses valores aqui, com esses campos, e aí vocês conseguem visualizar melhor como é que funciona esses cálculos de impostos até chegar no lucro final. Ok? Então é só isso e muito obrigado.